Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, louvamos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez para aprendermos, meditarmos e transcorrermos a palavra do Senhor. Nesta feita com você, professor, você, professora, da faixa etária dos pré-adolescentes, da lição de 11 a 12 anos. Estamos seguindo, dando prosseguimento com a lição hoje número 11, que tem por temática Vamos Falar com Deus, dentro do escopo principal, cujo tema é Conhecendo o Caráter de Deus. Hoje vamos estudar um pouco sobre oração. Hoje vamos estudar sobre a necessidade da oração e por que precisamos orar e quais são os efeitos que a oração possui. Antes de qualquer coisa, como estamos falando de oração, então incentive seus alunos a orar. Se possível, coloque um deles para abrir a aula através de uma oração. Por outro modo, caso eles tenham vergonha, façam uma roda, junte eles e comece apresentando ao Senhor a sua aula em oração. Não somente a sua preparação, que é muito importante, que no decurso de seu estudo, de sua meditação, de sua organização de sua aula, você ore, se consagre a Deus, apresente ao Senhor a vida dos meninos, das meninas, mas também junto com eles, incentive-os e mostre a eles o caminho da oração. O texto base de nossa lição está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 6, dos versículos 5 ao 15. Para ganharmos tempo, eu irei ler do versículo 9 até o versículo 15, que é onde está justamente o cerne e o ponto central de nossa lição, que é a oração dominical ou a oração modelo que Jesus ensinou aos discípulos, que está escrito: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A Bíblia diz que em outras faixas etárias, memorizando, está no livro de Daniel, no capítulo de número 9, e o versículo 19, que nos diz: Ouve, ó Senhor, perdoa-nos, Senhor, atende-nos, Senhor, e vem ajudar-nos, para que todos saibam que Tu és Deus. Não demores em nos socorrer, ó meu Deus, pois nós somos o Teu povo e Jerusalém é a Tua cidade. Os objetivos, como eu falei ao iniciar a aula, são 3. Ensinar o que é oração e como se deve orar. Segundo, explicar a necessidade da oração. E, para fechar, destacar os resultados de uma vida de oração. A nossa lição, com os recursos que o novo currículo nos traz, também apresenta alguns saberes que você pode abordar e, ao fim da aula, perguntar para analisar o aprendizado e desenvolvimento dos seus alunos. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos, que são eles: o que é oração, o segundo, por que precisamos orar, e, para fechar, a oração e seus efeitos, cada um deles com os seus subpontos. Iniciando então nossa lição, precisamos começar abordando com eles uma grande realidade e uma verdade que é de suma importância, que é, para conhecermos uma pessoa, para sabermos quem é uma pessoa, para nos aproximarmos de alguém e construirmos uma amizade, um relacionamento, um vínculo, é de suma importância e é muito relevante que haja uma comunicação, que haja uma conversa. Quando começamos uma amizade com alguém, quando um adolescente ou qualquer tipo de pessoa está iniciando uma amizade com alguém, ela busca de muitas maneiras e o máximo de tempo possível está conversando, está interagindo, está se relacionando com esta pessoa, para que a amizade seja construída e o vínculo seja cada dia fortalecido. Da mesma forma é com Deus. Não podemos construir esta ideia em nossa mente que porque o Senhor é grande, é santo, é perfeito, ele não se relaciona com o homem, não. Jó disse no capítulo de número 36 e o versículo 5 do seu livro que mesmo Deus sendo muito grande, ele não despreza ninguém. Por isso, com Deus é da mesma maneira. Para que possamos nos tornar amigos de Deus, para que os pré-adolescentes possam conhecer não somente em teoria, mas viver isso e saber
qual é o caráter de Deus naquilo que ele se revela através das Escrituras, ele precisa se comunicar com Deus. Ele precisa se relacionar com Deus, porque a intimidade só vem através da comunicação e do relacionamento. E o melhor e principal caminho e mecanismo que o Senhor nos concede para isso é a oração. A oração é o caminho e é a ponte pela qual podemos nos relacionar com Deus e nos aproximarmos dele. Iniciando então nossa lição, vamos começar com o primeiro pressuposto, que é: o que é oração? Para falarmos sobre o que é oração, precisamos de imediato entender o que não é oração. Você pode iniciar com seus alunos jogando esta pergunta para que haja esta interação e que eles participem também da aula. O que não é oração? Primeiro, oração não é uma reza. O que é uma reza? É uma série de repetições, é uma sequência de frases repetidas sem muita expressão e sentimentos. Simplesmente algo metódico, decorado e repetitivo. Mas oração não é isso. Oração também não é uma lista de pedidos que venhamos para apresentar e pedir tudo aquilo que queremos, que desejamos e que vem em nossa mente. Não oramos a Deus como um mercado, escolhendo algo para que possamos satisfazer nossos próprios desejos. Uma oração é muito mais do que isso. Mas entendendo o que não é oração, então partimos para compreender o que é de fato oração. O nosso comentarista, ele vai nos mostrar que na Bíblia, oração, ela é comunicação. Ou seja, é um diálogo que os cristãos têm com Deus. Eu fiz um comentário aqui que gostaria de compartilhar com vocês, que oração nada mais é do que a expressão da alma do crente, que em intimidade com Deus, por meio de palavras e também lágrimas, se relaciona com o Senhor, adorando, agradecendo, reconhecendo e pedindo. Oração, resumindo tudo isso, é um diálogo e uma comunicação com o Senhor. Partindo desse pressuposto, então precisamos entender como devemos orar. Como precisamos desenvolver uma vida de oração ou como podemos orar. Os discípulos certa vez chegaram para Jesus e pediram: Mestre, ensina-nos a orar. Porque havia a oração dos fariseus, que Jesus mesmo chamou de oração hipócrita, porque oravam para se exibir e para apresentar exteriormente o que não eram interiormente. Mas oração também não é exibicionismo. Mas como devemos orar? A nossa lição ela é bem marcante e ela é bem explicativa, mostrando uma série de fatos ou de passos para que possamos desenvolver a oração. Eu buscando ajudar você, professor, você, professora, eu preparei um auxílio, tanto na cor das meninas como para os meninos, com o passo a passo sobre a oração. Primeiramente, a nossa lição vai mostrar então os passos da oração do Pai Nosso. E eu comecei colocando o primeiro passo, adoração a Deus. Não podemos começar uma vida de oração sem adorar a Deus. Não podemos começar uma oração simplesmente apresentando uma série de pedidos, uma série de necessidades, sabendo que Deus conhece as nossas necessidades. E também na oração teremos um momento de pedir, mas não podemos esquecer que é através da oração que devemos adorar e glorificar a Deus. Um exemplo marcante disso é a oração de Daniel, no capítulo 9 e o versículo 4 do seu livro. Que Daniel, orando ao Senhor, vai começar: Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Perceba, a oração de Daniel nos mostra o princípio de uma oração agradável a Deus, que é o princípio da adoração. Eu coloquei alguns exemplos e vai estar para você baixar o arquivo em PDF para que você possa organizar essa cartilha, entregando aos seus alunos para que eles possam aprender a orar, ou até mesmo apresentando a eles para que possa criar tanto algo que eles ouvem, como uma memória visual para que eles internalizem isso. O segundo passo da oração, conforme podemos ver em nossa lição, é justamente aceitar e pedir que a vontade de Deus ela venha em primeiro lugar, ou seja, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aqui na cartilha, no passo a passo, você vai encontrar tudo isso bem detalhado e bem organizado para que você possa assim ilustrar com eles e apresentar a eles os passos da oração. O terceiro passo
é justamente a gratidão a Deus. A gratidão é uma expressão da alma de quem reconhece que tudo que tem, tudo que possui e conquistou vem do Senhor. Por isso, não pode faltar a gratidão e agradecimento na oração. Por isso que Paulo disse: rendei graças ao Senhor. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, pelas petições, súplicas, com ações de graças, conforme está escrito em Filipenses no capítulo 4. O quarto passo da oração, que também está listado em nossa lição, é o reconhecimento dos pecados, que é justamente quando Jesus, ensinando aos discípulos, vai dizer: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. Ou seja, na oração não pode haver máscaras. Na oração precisa haver sinceridade, reconhecimento de falhas, porque Deus ele é rico em perdão e está pronto a perdoar. Por isso que você deve ensinar ao seu aluno, à sua aluna, que na oração não deve haver vergonha de Deus. Ele não deve ter vergonha porque falhou. Ele deve reconhecer o seu pecado, porque Deus ele está pronto a perdoar. Dando prosseguimento, o quinto passo é onde encontramos a questão da petição. Quando apresentamos a Deus os nossos pedidos, quando apresentamos a Deus as nossas necessidades. É aqui que podemos ver quando Jesus vai dizer: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. É aqui que podemos encontrar quando devemos apresentar a Deus as nossas necessidades, porque sabemos que Deus nos conhece, sim. Ele sabe cada palavra antes que chegue à nossa língua, já está escrito. Mas Ele está pronto para nos ouvir, porque também Isaías, usado por Deus, no capítulo de número 59 e o versículo 2 do seu livro, vai nos dizer o seguinte, ou melhor, o versículo 1 do capítulo 59 de Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Ou seja, Deus está pronto para nos ouvir e sempre preparado para escutar as nossas petições. Para fechar, depois de pedir, agradecer, reconhecer pecados e então apresentar a Deus as suas necessidades e também perdoar aqueles que vieram por algum momento falhar conosco, então fechamos a oração pedindo e agradecendo no nome de Jesus. Porque é através de Jesus que nos aproximamos com Deus. É Ele, o novo e vivo caminho, que nos aproxima com Deus e cria esta ponte ao Pai. E então eu deixei para você, no recurso, esta possibilidade. Deixei o nome EBD em branco depois, para que você possa colocar o nome de sua congregação ou o nome de sua classe, para que assim você possa ilustrar. Tem tanto para as meninas, o recurso, como para os meninos. Aí você, se sua classe for mista, você pode colocar uma página azul e uma página rosa. Uma página azul e uma rosa, e assim ilustrando com os seus queridos pré-adolescentes. Dando continuidade à nossa lição, o segundo ponto vai falar sobre por que precisamos orar, ou seja, sobre a necessidade da oração. Por que a oração é importante? Assim como o nosso corpo precisa do mantimento, da água, do alimento, para que possamos estar firmes, fortes e não desfalecermos, da mesma forma a palavra e a oração são os meios pelos quais a nossa vida espiritual é fortalecida em Deus. Através da oração apresentamos a Deus as nossas necessidades e nos submetemos à sua vontade, e através da palavra conhecemos a vontade de Deus e os seus planos, desígnios e projetos para a nossa vida. Por isso, precisamos inculcar na mente deles, colocar na mente deles essa necessidade. O crente não pode viver sem oração e sem palavra, senão desfalece. A nossa lição vai continuar mostrando que precisamos orar crendo que Deus existe e que sempre nos ouve. Por isso que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 11 e o versículo 6, que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Por fim, dando continuidade, já caminhando para concluir, também temos que orar na convicção e na certeza de que o Senhor é soberano e Ele tem o controle sobre nossa vida. É aqui onde também se aplica a oração de Jesus no Getsemane. Ele está pedindo ao Senhor que passe, se possível, o cálice, mas
que não seja feita a sua vontade, mas sim a vontade do Pai. Ou seja, a oração é a maior expressão do crente para com Deus, que resume em dependência. Quando o crente ora a Deus, ele reconhece que depende do Senhor para tudo. Fechando a nossa lição, o último tópico vai falar sobre a oração e seus efeitos, que é justamente sobre o poder da oração. Tiago, no capítulo de número 5 e o versículo 16, a parte B do seu livro, vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por isso, devemos sempre orar. Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5 e o versículo 17, vai dizer: orai sem cessar. Por isso que Davi, escrevendo o Salmo de número 40 e o versículo 1, vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Por isso, não devemos nos cansar de orar. Precisa haver sinceridade, como o exemplo da oração do publicano, em Lucas, no capítulo 18 e o versículo 13. Ele batia no seu peito e nem olhava para cima e dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, miserável pecador. Porque não pode haver uma falsa humildade, nem uma expressão de algo que não é real. Precisamos ser sinceros e verdadeiros na oração. E precisamos perseverar em oração. Ou seja, não podemos desistir de orar. Nem sempre a resposta vai vir no tempo que esperamos, ou vai ser da maneira que desejamos. Mas o Senhor sempre está pronto para ouvir a nossa petição, para ouvir a nossa oração. E no tempo certo, determinado, da melhor maneira, ele irá cumprir, como ele fez com Ana, como ele realizou também na história do profeta Daniel, quando ele orou a Deus por muitos e muitos dias e a resposta também chegou. Incentive seus alunos a orar, incentive seus alunos a buscar a Deus, mesmo que eles não consigam ver o Senhor como vê um amigo pessoal, mas eles entendam que Deus é uma pessoa, está pronto para os ouvir e também pronto para responder, e pode fazer por eles aquilo que ninguém pode fazer. Para concluir, precisamos deixar isso marcado no coração deles. Eles precisam desenvolver uma vida de oração. Eles precisam entender por que orar. E entender, por fim, o poder que a oração traz para a vida deles. Foi por meio da oração que Abraão foi conhecido como amigo de Deus. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, vivia uma vida de oração. Então, não deixe passar esta oportunidade sem incentivá-los e despertá-los para orar. A lição também deixa alguns recursos, como a questão da caixa da oração. Você pode usar até mesmo como um tipo de miaeiro, de cofrinho, que tire uma tampa e colocar pedidos de oração. Que cada aluno bote num papelzinho o seu pedido de oração, coloque dentro e escolha um dos alunos para passar durante a semana pelo menos 1 hora, 15 minutos por dia, orando pelos pedidos de oração, para que assim eles possam criar uma rotina de oração, uma prática de oração, e a oração se torne para ele algo comum no seu cotidiano. Use os recursos. A lição ela tem vários mecanismos. Esse que eu apresentei a vocês também ficará disponível para que você possa baixar e apresentar. Deus te abençoe. Permita-se ser usado por Deus como canal e ferramenta do Senhor, e mostre a eles que não há melhor ferramenta para ser íntimo de Deus do que através da oração. Lembre também, antes de sair deste vídeo, de deixar o seu like, de compartilhar e também deixar o seu comentário para que mais vidas possam ser alcançadas. Deus te abençoe e te faça prosperar e faça crescer a tua classe. Muito obrigado e até a próxima. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86.
Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.